num futuro não muito distante, as cidades ao redor do mundo começaram a experimentar uma revolução silenciosa, mas transformadora, na forma como consumiam e gerenciavam a energia. A energia solar, há muito considerada uma alternativa viável, encontrou um novo aliado: a inteligência artificial. Juntas, essas duas forças estavam moldando o cotidiano urbano, proporcionando uma nova perspectiva sobre como as cidades podem ser alimentadas, sustentadas e, principalmente, otimizadas para atender às necessidades de seus habitantes. Na cidade de São Paulo, por exemplo, um projeto ambicioso foi implementado em diversos bairros, integrando painéis solares em telhados de edifícios residenciais e comerciais. Esses painéis não eram apenas dispositivos passivos, mas sim de uma rede inteligente que utilizava algoritmos de inteligência artificial para maximizar a eficiência da captação solar. Sensores instalados em cada painel monitoravam a intensidade da luz solar, as condições climáticas e até mesmo o consumo de energia em tempo real. A inteligência artificial, por meio de análises preditivas, era capaz de antecipar picos de consumo e ajustar a geração energética de forma a garantir que a demanda fosse sempre atendida, reduzindo desperdícios e custos. Em um dia ensolarado, o sistema poderia prever que a demanda por energia aumentaria significativamente no final da tarde, quando normalmente os moradores retornavam para casa. Com base nesses dados, os algoritmos eram capazes de otimizar a distribuição da energia gerada, armazenando-a para uso posterior, ou mesmo redirecionando-a para áreas que apresentavam maior necessidade. Essa dinâmica não apenas tornava a cidade mais eficiente, mas também contribuía para a redução da pegada de carbono, uma vez que menos energia era retirada de fontes não renováveis. No distrito de Santa Ifigênia, um exemplo emblemático dessa inovação veio na forma de um microgrid gerido por inteligência artificial. O microgrid era uma rede local que operava de forma independente, alimentada por uma combinação de energia solar e armazenamento em baterias. Durante os períodos de baixa demanda, os excessos de energia solar gerada durante o dia eram armazenados, e a inteligência artificial gerenciava esse armazenamento, decidindo quando liberar a energia para a rede elétrica local. Com isso, a cidade não apenas se tornava mais resiliente a interrupções de energia, mas também criava um ecossistema autossustentável que poderia servir como modelo para outras regiões. Os impactos sociais dessa mudança tecnológica eram profundos. Famílias de baixa renda que antes lutavam para pagar contas de energia exorbitantes começaram a ver suas despesas diminuírem. A energia solar, agora acessível através de iniciativas comunitárias que utilizavam inteligência artificial para otimizar o consumo, proporcionava uma nova esperança. Em um projeto comunitário, por exemplo, um grupo de moradores se uniu para instalar painéis solares em suas casas, utilizando um sistema gerido por inteligência artificial que não apenas maximizava a eficiência, mas também permitia que a comunidade compartilhasse a energia gerada, equilibrando o consumo e garantindo que todos tivessem acesso a uma fonte de energia limpa e econômica. Além disso, a implementação de energia solar com inteligência artificial contribuiu para um engajamento maior da população com questões ambientais. Cidadãos passaram a se envolver ativamente na gestão de energia, participando de workshops sobre como a inteligência artificial poderia ser utilizada para melhorar a eficiência energética de suas residências e negócios. Essa conscientização levou a uma mudança cultural significativa, onde a sustentabilidade se tornou uma prioridade não apenas para os governantes, mas também para cada indivíduo. Enquanto isso, em cidades como Brasília e Rio de Janeiro, o investimento em infraestrutura solar continuava a crescer, com parcerias entre o setor público e privado. Empresas de tecnologia começaram a desenvolver softwares cada vez mais sofisticados, capazes de integrar dados de múltiplas fontes e otimizar não apenas a geração de energia, mas também a mobilidade urbana e o uso de recursos hídricos.
A inteligência artificial permitia que as cidades se tornassem mais inteligentes, adaptando-se às necessidades de seus habitantes em um mundo em constante mudança. A intersecção entre energia solar e inteligência artificial não era apenas uma questão técnica, mas uma oportunidade para repensar a relação dos seres humanos com a energia. Cidades que antes eram dependentes de fontes poluentes começaram a se transformar em exemplos de inovação e sustentabilidade. A energia solar, agora gerida por algoritmos inteligentes, não apenas sustentava casas e empresas, mas também alimentava um novo modo de vida, onde o respeito ao meio ambiente e a eficiência energética eram pilares fundamentais. Assim, com uma abordagem que colocava a tecnologia a serviço do bem comum, as cidades estavam se reconfigurando. O futuro prometia um horizonte onde a energia solar, impulsionada pela inteligência artificial, não apenas alimentava lares, mas também alimentava sonhos, aspirações e, acima de tudo, uma nova maneira de viver em harmonia com o planeta. As transformações eram visíveis e o potencial era ilimitado, abrindo caminho para um mundo mais sustentável e equitativo, onde a energia não era apenas um recurso, mas um direito acessível a todos. Em um futuro não muito distante, as cidades ao redor do mundo começaram a experimentar uma revolução silenciosa, mas transformadora, na forma como consumiam e gerenciavam a energia. A energia solar, há muito considerada uma alternativa viável, encontrou um novo aliado: a inteligência artificial. Juntas, essas duas forças estavam moldando o cotidiano urbano, proporcionando uma nova perspectiva sobre como as cidades podem ser alimentadas, sustentadas e, principalmente, otimizadas para atender às necessidades de seus habitantes. Na cidade de São Paulo, por exemplo, um projeto ambicioso foi implementado em diversos bairros, integrando painéis solares em telhados de edifícios residenciais e comerciais. Esses painéis não eram apenas dispositivos passivos, mas sim de uma rede inteligente que utilizava algoritmos de inteligência artificial para maximizar a eficiência da captação solar. Sensores instalados em cada painel monitoravam a intensidade da luz solar, as condições climáticas e até mesmo o consumo de energia em tempo real. A inteligência artificial, por meio de análises preditivas, era capaz de antecipar picos de consumo e ajustar a geração energética de forma a garantir que a demanda fosse sempre atendida, reduzindo desperdícios e custos. Em um dia ensolarado, o sistema poderia prever que a demanda por energia aumentaria significativamente no final da tarde, quando normalmente os moradores retornavam para casa. Com base nesses dados, os algoritmos eram capazes de otimizar a distribuição da energia gerada, armazenando-a para uso posterior ou mesmo redirecionando-a para áreas que apresentavam maior necessidade. Essa dinâmica não apenas tornava a cidade mais eficiente, mas também contribuía para a redução da pegada de carbono, uma vez que menos energia era retirada de fontes não renováveis. Em um dia ensolarado, o sistema poderia prever que a demanda por energia aumentaria significativamente no final da tarde, quando normalmente os moradores retornavam para casa. Com base nesses dados, os algoritmos eram capazes de otimizar a distribuição da energia gerada, armazenando-a para uso posterior ou mesmo redirecionando-a para áreas que apresentavam maior necessidade. Essa dinâmica não apenas tornava a cidade mais eficiente, mas também contribuía para a redução da pegada de carbono, uma vez que menos energia era retirada de fontes não renováveis. No distrito de Santa Ifigênia, um exemplo emblemático dessa inovação veio na forma de um microgrid gerido por inteligência artificial. O microgrid era uma rede local que operava de forma independente, alimentada por uma combinação de energia solar e armazenamento em baterias. Durante os períodos de baixa demanda, o excesso de energia solar gerada durante o dia era armazenado, e a inteligência artificial gerenciava esse armazenamento, decidindo quando liberar a energia para a rede elétrica local. Com isso,
A cidade não apenas se tornava mais resiliente a interrupções de energia, mas também criava um ecossistema autossustentável que poderia servir como modelo para outras regiões. Os impactos sociais dessa mudança tecnológica eram profundos. Famílias de baixa renda que antes lutavam para pagar contas de energia exorbitantes começaram a ver suas despesas diminuírem. A energia solar, agora acessível através de iniciativas comunitárias que utilizavam inteligência artificial para otimizar o consumo, proporcionava uma nova esperança. Em um projeto comunitário, por exemplo, um grupo de moradores se uniu para instalar painéis solares em suas casas, utilizando um sistema gerido por inteligência artificial que não apenas maximizava a eficiência, mas também permitia que a comunidade compartilhasse a energia gerada, equilibrando o consumo e garantindo que todos tivessem acesso a uma fonte de energia limpa e econômica. Além disso, a implementação de energia solar com inteligência artificial contribuiu para um engajamento maior da população com questões ambientais. Cidadãos passaram a se envolver ativamente na gestão de energia, participando de workshops sobre como a inteligência artificial poderia ser utilizada para melhorar a eficiência energética de suas residências e negócios. Essa conscientização levou a uma mudança cultural significativa, onde a sustentabilidade se tornou uma prioridade não apenas para os governantes, mas também para cada indivíduo. Enquanto isso, em cidades como Brasília e Rio de Janeiro, o investimento em infraestrutura solar continuava a crescer, com parcerias entre o setor público e privado. Empresas de tecnologia começaram a desenvolver softwares